Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos substituindo o irmão Luciano Dias, né, ali da nossa sede, que fez a pré-aula desta semana no lugar da irmã Juliane. Houve uma adaptação aí no cronograma da semana e nós estamos aqui para fazer a leitura diária de sexta-feira. Grato a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos uma vez mais podendo ser útil, né, ao reino de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias. Que Deus possa continuar abençoando a vida do nosso pastor, dando saúde a ele, né, para que ele possa continuar à frente desta obra, né, que o Senhor o confiou, que é estar sendo pastor sobre as nossas vidas. Cumprimentando o nosso pastor presidente, eu cumprimento a todos os vices-pastores, né, e que Deus possa estar abençoando a cada um dos nossos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida também dos nossos comentaristas, pastor Jean Ferreira Figueiredo, que é um dos nossos comentaristas, né, pastor Inês Eduardo, também o professor Orival, que é o responsável por este trimestre, e o pastor Ivan Claro, né, ali de Campos Belos. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos nossos comentaristas, que Deus continue dando graça, sabedoria, para que os nossos irmãos possam estar disponibilizando para nós, através do Espírito Santo, essas revistas, lições tão maravilhosas que nós temos tido o privilégio de ter nossa própria revista, com nossos próprios comentaristas. Eu sempre gosto de ressaltar isso porque são homens de Deus que nós conhecemos e convivemos, são pessoas que pregam o que vivem e vivem o que pregam. Então, aqui nós temos um alimento extremamente saudável, né, meus irmãos? Nesta oportunidade, nós já estamos caminhando para mais um final de um trimestre e nós estamos na lição de número 11 para as nossas, assim como a nossa sede, né, que a escola é dominical, vai ser dia 14 de junho de 2026. Para as outras igrejas, conforme nós aqui nos Mangues, é na sexta-feira, e os irmãos sempre fazem adaptações, mas nós estaremos estudando a lição de número 11, sobre o profeta Elias. Temos aprendido com esses patriarcas ao longo deste trimestre, homens de Deus que deram a sua vida para obedecer o Senhor, passaram por dificuldades, passaram por provações, mas em momento algum eles deixaram de obedecer a Deus. Embora as lutas viessem, nós vimos aqui mesmo na vida do profeta Elias, a luta veio, teve um momento que ele se escondeu na caverna, que ele orou e pediu a morte a Deus. Tamanha era a perseguição, tamanha era a angústia que o profeta estava enfrentando. E ele pede a morte, ele vai dizer: eu não sou melhor que os meus pais. O que dá a entender que os pais dele também era profeta e que possivelmente poderia ter sido morto. Então ele vai dizer: eu não sou melhor que os meus pais, ou seja, os meus pais morreram, eu não sou melhor, e ele pediu a morte. Mas nós vimos que Deus ainda tinha algo para fazer na vida de Elias e ele sai daquela situação que ele estava. Nós estamos na lição melhor dizendo, a leitura diária de sexta-feira está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 27 a 40. Nós temos aqui alguns versículos para estar lendo, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Temos alguns versículos aqui nesta leitura diária. Vamos ler a Bíblia, né? Livro de 1 Reis, capítulo 18, do 27 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor: está escrito: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem. Aqui nós vemos neste embate que o profeta Elias teve com os profetas de Baal. Nós conhecemos a história, quem é o pregador que nunca pregou a esse respeito, né, meus irmãos? A respeito desse desafio que Elias propôs aos profetas de Baal. E aqui nos versículos anteriores vai dizer, ele fala: olha, vamos pegar aí 2 animais, né?
Vocês vão pegar um, eu vou pegar outro, nós vamos oferecer, eu vou oferecer ao Deus de Israel, vocês vão oferecer ao seu Deus, Baal, e vamos clamar, de modo que e não vamos meter fogo, mas de modo de que o Deus que responder com fogo, este verdadeiramente é Deus. Então Elias, ele coloca esse desafio aos profetas de Baal, tendo em vista que nesta época, infelizmente, Israel vivia nesse ciclo de avivamento, de obedecer a Deus, não obedecer a Deus, obedecer a Deus, não obedecer a Deus. E nessa época aqui, eles estavam nesse ciclo de desobediência. E Elias vai lançar esse desafio, né, aos profetas de Baal. E nós vimos ali que quando eles estavam clamando e não acontecia nada, deu meio-dia e nada aconteceu, Elias começou a zombar dele, porque Elias ele estava injuriado, porque ele conhecia o Deus dele e causava profunda tristeza no coração de Elias ver o caminho, os rumos que a nação de Israel tinha tomado. Então ele estava zombando do Deus de Israel, mas como quem queria dizer: vocês estão vendo o Deus que vocês estão seguindo? Vocês foram após um Deus que não tem poder para ouvir uma oração, para atender uma oração. Então Elias zombava daqueles profetas e, consequentemente, também já zombando ali daqueles que adoravam aquele Deus que nada podia fazer. Porque o salmista vai dizer, né, que os deuses das outras nações têm mão, mas não pode apalpar, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve. Então aqui Elias está dizendo justamente isso. Esse Deus aí que vocês foi após ele, não pode fazer nada por vocês. E aqui ele continua dizendo: e eles clamavam em grande voz, no versículo 28, e retalhavam com facas, com lancetas. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta dos manjares se ofereceram. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Nós vimos aqui que os profetas de Baal clamaram e não aconteceu nada, porque Baal não era Deus. Nós vimos aqui, meus irmãos, que o oposto ocorre quando Elias ele vai oferecer o seu sacrifício a Deus. Porque aqui só fala que os profetas de Baal começaram a clamar. Mas quando chega a vez de Elias, a primeira coisa que ele faz, conforme o nosso irmão Luciano disse, né, na pré-aula, é reparar o altar. A primeira coisa que Elias faz é olhar como que o altar está. Esse altar que eu vou oferecer o sacrifício a Deus, ele está legal? Ele está tudo bem com esse altar? Mas ele vê que tinha algo ali que precisava fazer. Então a Bíblia vai dizer que ele pega ali 12 pedras e ergue um novo altar onde ele vai oferecer o sacrifício. Isso aqui nos traz uma lição muito importante, que quando nós formos oferecer o nosso sacrifício a Deus, nós devemos olhar para o nosso altar, reparar o nosso altar. Como é que o nosso altar está diante da presença de Deus? Será que ele não está trincado? Será que ele não está precisando de reparo? Será por que Deus não está recebendo o meu louvor, a minha adoração? Por que as coisas não estão acontecendo? É momento de nós analisarmos a situação, de nós olharmos se não há algo que é preciso ser feito em nosso altar para que Deus possa receber a nossa adoração, para que Deus possa ouvir também a nossa oração. Porque às vezes o problema está no nosso altar, que está de qualquer jeito, que não está devidamente organizado na presença de Deus. Os profetas de Baal não tiveram essa preocupação de reparar altar, nem tampouco de orar ao Deus que pudesse lhe responder. Então nós temos que ter este cuidado. Mas a Bíblia vai dizer que quando Elias ora, fogo desce do céu. E até a água que Elias tinha mandado por 3 vezes colocar, molhar, encharcar, de modo que aquela lenha, de modo que a oferta estava toda encharcada. Mas quando Elias ora, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, desce fogo do céu, consome não só a oferta, mas também tudo vira cinza que estava ali. Então nós temos que ter isso em mente. Elias, ao reparar o altar, a oração dele foi:
ouvida pelo Deus que está nos céus. Quando Tiago vai escrever no livro de Tiago, no capítulo 5 e o versículo 17, ele vai estar admoestando os irmãos acerca da oração, orar pelos enfermos. Ele vai lembrar de Elias. Ele vai dizer: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aqui ele vai dizer que Elias, ele era sujeito às mesmas paixões. Mas aqui nós vimos na leitura diária de sexta-feira que ele reparou o altar. Mesmo sendo sujeito às mesmas paixões, ele tinha essa preocupação. Que nós, enquanto cristãos, tenhamos essa preocupação. Que o nosso altar esteja devidamente instalado diante da presença do Senhor, para que a nossa oração, para que a nossa oferta seja aceita pelo Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um dos irmãos. Deus abençoe os professores que estarão lecionando esta lição de número 11. Deus abençoe os alunos, que estarão indo para aprender nas nossas escolas bíblicas. Que Deus em Cristo Jesus faça com que nós retenhamos o que nós temos aprendido e apliquemos em nossa vida, no nosso cotidiano, para que assim o Evangelho do Senhor Jesus possa ter a liberdade de nos transformar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e que, se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.